Olá, o vídeo de hoje é sobre o livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Bom, gente, esse livro eu fiz para um projeto pessoal que eu quero fazer de leituras feministas. Eu me identifico há alguns anos, eu simpatizo, na verdade, há alguns anos com o feminismo de um modo um tanto genérico, porque eu não li muitas coisas sobre o feminismo. Mas como eu vejo muitas coisas diferentes, muitas opiniões divergentes sendo enunciadas sobre o signo do feminismo, isso estava me causando um certo desconforto, uma certa confusão, porque quando eu digo que eu sou feminista, algumas pessoas vêm me cobrar por certos pronunciamentos controversos que são ditos em nome do feminismo e que são controversos também um pouco para mim. Então eu achei que eu deveria ler algumas coisas mais para tentar entender. Eu raramente me pronuncio na internet sobre esse assunto, porque eu acho desonesto você emitir opiniões sobre um movimento quando você não está inteirado da discussão. Então por isso eu resolvi ler algumas coisas. Então eu baixei alguns livros, outros eu já tinha, outros eu comprei. E é um projeto que eu vou fazer de forma lenta, cuidadosa, até porque eu tenho outros projetos em andamento de leitura. E também porque eu trabalho, né? Infelizmente eu não vivo de ler. Então, assim, conforme eu for lendo, eu vou comentando aqui. O Mito da Beleza foi um livro que eu fiz leitura comentada no Snapchat, tá? Especialmente porque ele é um livro esgotado. Eu encontrei um PDF na internet e joguei ele no Kindle. Eu vou deixar, inclusive, o link no box para quem se interessar, tá? Então, como ele é um livro, assim, difícil de achar, achei que era interessante fazer essa leitura comentada. E a Naomi Wolf, ela é americana, norte-americana. Ela é acadêmica da área de letras, se eu não estou enganada, ela é formada em literatura. E ela fez, então, esse livro, foi o livro que a deixou muito famosa, um livro de 1991, sobre o que ela chama de mito da beleza. E ela vai falar, então, sobre a manipulação das imagens de beleza de modo a prejudicar o empoderamento e a chegada da mulher ao poder, vamos dizer assim, né, a cargos de poder. Ela localiza o surgimento desse mito ali depois da segunda onda feminista. A primeira onda feminista seria a das sufragistas, ali pela década de 20, e lá pela década de 60 recomeça um movimento que vai falar bastante de trabalho, vai falar principalmente de sexualidade, de controle de gravidez, né? E ela então localiza ali por esse momento a intensificação do mito da beleza, né? Então ela vai dizer que a beleza feminina ela passa a ser ditada, vamos dizer assim, por um sistema e pelo mercado, de modo que a autoestima feminina seja minada e de forma a criar necessidades inexistentes, né? Necessidades que as mulheres vão ter sempre que cumprir. Na época da segunda onda feminista, se eu não estou enganada, saiu um livro muito famoso chamado A Mística Feminina, que era um livro que falava sobre a limitação da mulher na vida doméstica. E a Naomi vai dizer que depois dessa questão da restrição da mulher à vida doméstica, o mercado e o sistema transferiram esse sentimento de culpa que a mulher tinha com o cuidado da casa, com o cuidado dos filhos, né, para esse cuidado com a beleza. Que quando a mulher decidiu que se ela não quisesse, ela não precisava ficar em casa cuidando de filho, cuidando de casa, de marido, ela poderia trabalhar. O mercado que tinha incutido na mulher essa culpa pelo serviço doméstico, que pra mim já é uma opinião um pouco polêmica, porque eu não sei, tenho certeza se foi o mercado que incutiu isso na mulher, mas enfim, teria transferido essa culpa pra parte da beleza, porque a mulher estava fora de casa, então eles tinham que incutir na mulher uma culpa portátil, né? Onde quer que a mulher tivesse, ela se preocupasse com esse assunto. Então passa a ser então a questão da beleza. E é aí que então surge o que ela chama de dama de ferro, né? Que é esse modelo de beleza da mulher muito magra e da mulher destituída de coisas tipicamente femininas, que seriam a gordura, né? A gordura que é produzida até pelos nossos hormônios, né? Os hormônios femininos. As mulheres têm mais necessidade de gordura, então por isso elas acumulam mais gordura. Então, assim, a mulher ideal
seria muito magra, desprovida de gordura, e ela teria esse tipo único de beleza, né? Que é um tipo assim, enfim, caucasiano, enfim, seria um modelo muito rígido, no qual quase nenhuma mulher se encaixa. E aí, então, ela vai trabalhar os modos pelos quais aliás, os âmbitos onde esse mito atrapalha a vida da mulher. E aí é a divisão do livro, então. Então, seria o trabalho, a cultura, a religião, que aqui não é religião, tá? Seria uma nova religião que surgiria para a mulher, que é uma religião da fome, da dieta, enfim. O sexo, a fome, a violência. A pesquisa da Naomi é uma pesquisa muito boa. Ela apresenta dados assombrosos sobre como as coisas acontecem com a mulher. Por exemplo, no capítulo do trabalho, ela vai citar uma série de processos que ocorreram onde as mulheres foram prejudicadas. As mulheres entraram com essas ações na justiça porque elas foram prejudicadas, ou porque elas eram muito bonitas, ou porque elas eram feias, ou porque elas eram velhas. E as decisões judiciais são absolutamente incongruentes, cria uma jurisprudência insana, porque várias decisões judiciais, várias sentenças anulam as outras, ou seja, não há uma lógica, a única lógica é prejudicar a mulher. Então teve mulher que foi mandada embora porque era feia, porque era velha, porque era muito bonita, porque era muito sensual, porque se recusou a usar roupas muito sensuais. Ou seja, uma coisa de maluco, né? A mulher ia sempre perder essas ações. E isso mostra uma resistência à entrada da mulher no mercado de trabalho. Ela vai falar também, por exemplo, de casos em que... Tem, inclusive, um livro muito famoso de uma âncora de jornal norte-americana, e que ela foi demitida quando fez 34 anos, porque estava muito velha. E isso é uma coisa que a gente percebe muito, porque nos jornais, os âncoras homens, eles podem ser mais velhos, mais maduros, porque a maturidade, a velhice masculina é significado de experiência. Mas na mulher não. Então as âncoras mulheres normalmente são jovens, ou se elas não são tão jovens, elas parecem ser jovens, né? São jovens, são bonitas. E o Cid Moreira e Patrícia Poeta, tipo assim. Então, assim, os dados que ela apresenta são muito interessantes, são muito alarmantes. Acho que eles proporcionam reflexões muito interessantes. Ela vai falar no capítulo da cultura sobre as revistas femininas e sobre toda a propaganda enganosa que nos era vendida, né? Esse livro sendo um livro de 91. Ele fala principalmente das décadas de 70 e 80. Então ela vai falar sobre como as revistas nos incitavam a fazer plástica, a comprar produtos cuja propaganda era enganosa, né? Ela vai até falar de alguns problemas aqui sobre propaganda enganosa envolvendo cosméticos. Vai falar desse marketing muito agressivo que destroça a autoestima da mulher, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu fiquei até com uma vontade assim de pesquisar sobre o assunto, porque parece que existe uma coisa chamada neuromarketing, que seria o que a gente popularmente chama de lavagem cerebral, e eu fiquei me perguntando sobre a nossa suscetibilidade a esse tipo de propaganda, que é uma propaganda muito agressiva, e que as mulheres são, em grande medida, grandes consumidoras desse tipo de produto e compram muito essas mentiras, né? Essas necessidades que são criadas, produtos que vão eliminar seus poros, né? Produtos para prevenir rugas, você não tem nem ruga ainda, está usando produtos, e ela vai citar aqui vários casos de processos porque essas propagandas eram mentirosas. Na religião, ela vai fazer um paralelo dos sacrifícios religiosos, das penitências e das abstinências, que é transferido para esse processo de aquisição de beleza. Então, rituais onde a mulher sangra, né, como por exemplo, enfim, esses rituais de lifting, ou de lipoaspiração, de plástico, onde a mulher incha, onde a mulher não pode comer, e aí a gente vê como a mulher sofre, né, na busca dessa beleza. E como esses tratamentos e esses produtos, a função deles nunca é resolver o seu problema. Esse problema da beleza e da velhice, ele é um problema insolúvel, todo mundo vai ficar velho, né? E eu acho que esses dados, eles servem muito para que a gente reflita, né, nós mulheres principalmente, embora a questão do consumo não seja uma questão restrita ao gênero feminino, mas esse livro nos leva a pensar a nossa relação com essas obsessões em relação ao corpo
E com relação ao consumo, para que esse tipo de procedimento estético não nos escravize, né? Para que a gente, assim, use essas coisas com um certo equilíbrio de uma forma sadia, que a gente não sofra. E assim, esse é um livro que ele causa bastante sofrimento quando você vê tudo que a mulher tem que fazer para alcançar um ideal de beleza. No capítulo sobre o sexo, ela vai falar sobre como não existem, ou existem muito pouco, né, mas praticamente não existem, revistas e livros que falem sobre sexualidade feminina, que isso é um tabu, que a sexualidade feminina ela funciona muito como um espelhamento da masculina, porque só existe pornografia voltada para o homem normalmente. E isso em certa medida porque a sexualidade masculina está muito ligada ao visual, né? Então assim, o homem tende mesmo a objetificar o objeto sexual e então ele é mais sensível a estímulos visuais e as mulheres, classicamente falando, genericamente falando, não são, né? As mulheres tendem a levar em consideração outras coisas, né? Personalidade, caráter, inteligência, né? A mulher normalmente gosta de homens, de se relacionar com homens que ela admira, né? Então há essa diferença de relação. A mulher normalmente precisa de mais contexto e narrativa, talvez. E o que a Naomi acha que é uma construção, porque ela acha que se houvesse pornografia feminina, as mulheres também objetificariam os homens, as mulheres também seriam sensíveis a estímulos visuais, mas é o que ela fala, que existe uma profusão de imagens de bundas e seios em toda parte mesmo, não só em lugares destinados só a homens adultos, mas que não existem fotos de pênis. Então que a mulher está sempre tendo que ver imagens do que seria considerado o modelo de corpo sensual, que é uma imagem editada, onde se tira as gorduras, as celulites, as estrias, os poros, tudo, né? Fica aquilo tipo uma boneca. E que os homens, ela sempre tem que se confrontar o seu corpo imperfeito com aquele corpo, né? Porque os seios são assimétricos, porque ela tem as gorduras, enfim. E que o homem nunca tem que comparar o seu pênis, que pode ser pequeno, pode ser torto, pode ser, enfim, ter o saco escrotal assimétrico. Ele nunca tem que comparar o seu pênis com um pênis ideal, né? E eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E ela fala que assim, as imagens de fetiches e assim, sexual são sempre masculinas, então que a mulher de uma certa forma introjeta isso e ela meio que desenvolve uma sexualidade masculina também. Ela cita os depoimentos assustadores de mulheres que no ato sexual imaginam um outro corpo que não dela, como se elas se separassem, né? Então que no ato sexual elas imaginam como se elas fossem outras pessoas. Uma coisa muito estranha. Bom, em seguida ela fala da fome, onde ela vai falar que a mulher não é dado o direito de comer, né? E de todos os sacrifícios que a mulher faz para comer. E aí ela vai falar de bulimia, vai falar de anorexia, vai falar da propaganda ligada à dieta, né? E ela fala, assim, de todo o mal físico que causa a inanição, né? A argumentação principal da Naomi é de que todas essas coisas são feitas, são incitadas para distrair a atenção da mulher, para que ela não se dedique ao seu desenvolvimento pessoal e se preocupe com essas outras coisas. Inclusive, ela diz que a mulher é mais pobre que o homem porque ela tem que gastar muito dinheiro nesse processo de ficar bonita, né? Preocupações que o homem normalmente não tem. Que ele não tem porque não são exigências de mercado, ele não é discriminado por isso, né? Assim, os homens podem até ter uma preocupação com a beleza, sim, com o seu aspecto, com a sua arrumação, mas em geral eles não são discriminados por isso, né? Eles não são prejudicados. E aí ela vai falar de todos os prejuízos psicológicos e físicos causados pela bulimia e pela anorexia, então assim, é um capítulo bem triste, bem alarmante. Por fim, ela vai falar de violência, e aí ela não tá falando só de violência física, ela não tá falando de violência que os homens causam, infligem contra a mulher. O que ela tá falando é de como a mulher passou a normalizar os atos de violência em relação a si nos procedimentos estéticos, ou seja, na cirurgia plástica, no lifting,
na lipoaspiração. Então, como a mulher acha que é normal ela ter o nariz quebrado, ela sofreu uma surra na lipoaspiração, aquelas cânulas lá saculejando ela toda, de como os profissionais da área banalizam os riscos desses procedimentos, como eles mentem, né? As mulheres são obrigadas a assinar um termo de responsabilidade caso alguma coisa aconteça, mas eles dizem que esses riscos são mínimos, né? Que quase ninguém morre, o que é mentira, porque ela apresenta estatísticas, ela se passa por uma possível paciente e fica tentando fazer os profissionais dizerem, se pronunciarem sobre casos em que as mulheres morreram. Enfim, são dados alarmantes que mostram o quanto as mulheres vêm sofrendo ao longo de todos esses anos com essas preocupações e com essa inaceitação do próprio corpo, né? E com essa culpa, quase como se ser feia ou velha ou não se encaixar em determinado padrão se fosse uma falha moral. Porque o que essas empresas, né, esse mercado da beleza vende é a ideia de que você pode ser bonita se você quiser. Se você não é, porque você não está se esforçando, né? E assim, isso é uma coisa revoltante. Eu preciso dizer que essas questões com beleza e com mercado, com consumo, já me eram questões muito sensíveis, eram coisas sobre as quais eu já pensava muito, e eu acho que não foi por acaso que eu peguei esse livro para ler logo, porque eu sabia que ele ia tocar em questões que me eram muito caras. Eu só não tinha pensado nessa questão do consumo do ponto de vista estritamente feminino, eu pensava nele de um modo muito genérico, né? Como se fosse um problema comum a homens e mulheres, que eu acho que em certa medida eu acho que os homens também têm a sua parte de consumo, né? Homens normalmente são mais sensíveis à indústria automobilística, né? Eles, em geral, homem normalmente gosta mais de comprar carro do que mulher, enfim. Isso é uma lucubração, tá? Não tem como provar isso, não. E nesse sentido eu achei o livro muito importante, muito interessante, porque os dados que ela apresenta são muito alarmantes e permitem essa reflexão. Porque aí a gente se pega pensando se a gente está fazendo todas essas coisas, esses procedimentos estéticos, as dietas, enfim, para nós mesmas ou para outra pessoa. Se a gente acha que não vai ser aceito em algum lugar, no trabalho, na sociedade, por causa dessas coisas. E eu acho que então que esses dados que ela apresenta, eles nos ajudam a refletir para que a gente administre essas coisas de um modo mais harmônico, mais justo, para que a gente não se deixe escravizar, né? Porque muitas dessas coisas são arbitrárias, né, gente? Pelo amor de Deus, eu acho que isso é um pouco óbvio. Agora eu vou falar um pouco dos problemas do livro, tá? As coisas do livro que me incomodaram. Em primeiro lugar, eu tenho a impressão de que em muitos momentos a Naomi, não de propósito, porque acho que ela não tinha isso em mente, subestima a inteligência das mulheres. É como se as mulheres não fossem capazes de julgar por si mesmas, né? Como se nesse meio desse turbilhão desse marketing agressivo, a mulher não tivesse um momento que ela conseguisse parar e refletir que aquilo era excessivo. O que é excessivo ou não para ela, né? Como se a mulher estivesse sempre sujeita a todas as estratégias de marketing. Isso me incomodou um pouco. E assim, eu me incomodo um pouco com essa vitimização excessiva. Com essa vitimização excessiva no sentido de que a mulher não é capaz de perceber essas coisas. Né? Por que ela não seria? Né? A gente tá falando aqui de uma inferioridade intelectual da mulher em relação ao homem, sabe? O que pra mim não faz qualquer sentido. Então, esse é um problema que me incomoda. Outro problema que me incomoda é que, embora ela apresente muitos dados, o livro no final tem uma longa lista de fontes, notas, na hora que ela vai concluir o capítulo, na direção dessa tese dela, de que essas coisas são todas engendradas por um sistema e por um mercado específico para sabotar, porque não é interessante que a mulher entre nas instâncias de poder. Eu acho a argumentação dela falha. Acho, inclusive, que em vários momentos ela se contradiz. Ela, num determinado momento, diz que muitos homens também sofrem com o mito da beleza porque eles nunca conseguem agradar as mulheres.
Como as mulheres são vítimas dessas relações que eu descrevi aqui, dos capítulos, quando o homem diz que ama a mulher como ela é, a mulher se ressente porque ele tá querendo dizer que ela é feia, ou gorda, ou velha, ou algo do tipo. Isso é Naomi que argumenta. E que quando o homem diz que ele ama a mulher porque ela é linda, a mulher se ressente porque tá achando que foi reduzida ao aspecto físico. A questão é a seguinte, se tantos homens sofrem com isso, né, com esse conflito, quem são as pessoas que se beneficiam do mito da beleza? Quem são essas pessoas que estão no sistema e no mercado? Entendem? Ficou um pouco difícil para mim acompanhar a necessidade que esse sistema e esse mercado tem de afastar a mulher dos espaços de poder. Esse livro está um pouco datado, né? É claro que algumas coisas melhoraram desde que ela escreveu, outras continuam as mesmas e outras eu acho até que pioraram. Fiquei com essa questão mal resolvida, que assim, eu não sei dizer se a Naomi está errada. O que eu posso dizer é que ela não argumenta bem, né? Na hora de provar a tese dela, a coisa soa panfletária, ela não consegue se fazer explicar. E aí, nesse sentido, o livro me soou pouco científico, talvez. Não sei se científico é a palavra, mas porque assim, vocês podem me perguntar, é ruim o livro ser panfletário? Eu acho que é ruim, porque quando a gente tenta argumentar alguma coisa em nome do feminismo, dos direitos das mulheres, a gente tem que prever as réplicas, as críticas, para conseguir respondê-las a contento. E eu acho que o que acontece com a Naomi é que, assim, ela cria uma relação entre os dados alarmantes que ela apresenta e as suas conclusões que é um pouco forçada. Assim, não são conclusões lógicas ou facilmente dedutíveis a partir do que ela apresenta como contexto, né, como situação que ela analisa. Até pra mim, que já sou de uma geração depois do livro dela, fica difícil porque eu não sei se naquela época essas conclusões faziam mais sentido do que hoje. Mas eu acho que todos esses dados, eles servem pra gente como uma espécie de panorama histórico do que aconteceu com a mulher, para que a gente reflita sobre o nosso tempo, sobre o que nos acontece e para que a gente atualize e relacione esses fatos com as nossas demandas atuais. E acho importante também para que a gente consiga administrar a nossa relação com o nosso corpo e com o mercado e com as outras mulheres de um modo mais harmônico, mais justo, para que a gente não se deixe escravizar. A fome, a náusea e as cirurgias invasivas da reação do sistema contra o feminismo são armas políticas. Através delas, uma tortura política amplamente disseminada está ocorrendo entre nós. Quando um certo grupo de pessoas é mantido sem alimentos, forçado a vomitar com regularidade ou aberto e suturado repetidas vezes sem nenhum objetivo médico, chamamos isso de tortura. Nós mulheres seremos menos famintas, menos sangrentas se atuarmos como nossos próprios torturadores? O mito da beleza combateu as novas liberdades das mulheres, transpondo diretamente para o nosso corpo e o nosso rosto os limites sociais impostos à vida da mulher. Temos de separar do mito tudo aquilo que ele cercou e manteve como refém: a sexualidade feminina, os vínculos entre as mulheres, o prazer visual, o prazer sensual em tecidos, formas e cores, enfim, o prazer feminino, puro ou obsceno. Bom, é isso, gente. Eu gostei bastante de ler o livro, ainda mesmo com os problemas que ele tem. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Então, de vez em quando vão aparecer aqui no canal essas leituras de cunho mais feminista. O próximo livro que eu pretendo ler é o Reivindicação pelos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Para quem não conhece, a Mary foi a mãe da Mary Shelley. E ela escreveu esse livro no século XVIII. Tem gente que considera esse o primeiro grito feminista, né? E então em breve ou não, né? Mas enfim, algum dia eu apareço aqui para comentá-lo. Me digam se vocês conhecem esse livro, o que vocês acharam. Obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau!